Drops, estamos de volta agora aqui nas nossas revisões de farmacologia. Hoje a gente vai falar a respeito de analgésicos de ação central. Os analgésicos de ação central são medicamentos um pouco mais potentes com relação aos analgésicos de ação periférica. O que a gente tem, na verdade, de uso mais corriqueiro dentro do nosso aparato medicamentoso? Nós temos basicamente três tipos de medicamentos, ou três medicamentos mais prescritos: a codeína, a morfina e o tramadol. Tá? O cloridato de tramadol, que é o tramal, ele normalmente não tem sido tão utilizado na odontologia. Por quê? Porque ele não traz tanto benefício para o nosso paciente. Ele é muito utilizado muito mais para as dores viscerais, para aquela dor visceral. Tá? Existe o que? Mais comumente prescrita na odontologia, a codeína. E a codeína ela poderia ser prescrita isoladamente ou associada com analgésico de ação periférica. Quem é o cara que a gente pode utilizar juntamente com a codeína? Normalmente a gente tem paracetamol, né? Então a gente tem paracetamol mais codeína, mas também existem outras possibilidades de associar a codeína com a dipirona ou inclusive a codeína com um anti-inflamatório não esteroidal, com um AINE. Então nós temos alguns exemplos dentro do mercado que a gente pode encontrar por aí. Tá? Por que é interessante essa associação da codeína juntamente com o analgésico de ação periférica? Porque a gente tem uma potencialização da ação analgésica para esses nossos pacientes. Okay? A morfina foi o primeiro analgésico de ação central e descoberto há milênios atrás. A morfina ela tem o seu derivado da papoula, que é do papaver sonífero, da onde se extraiu o nome morfina, que vem de Morpheus, que na verdade é o deus grego do sono. Então daí que veio esse cara. A morfina, por que não é utilizada em odontologia de uma forma tão corriqueira? Por causa de dois motivos basicamente. Primeiro, ele é um medicamento que apresenta um elevado metabolismo de primeira passagem, ou seja, eu preciso utilizar uma dose muito maior quando do uso oral, porque 80% da morfina ela é destruída no fígado antes de passar para a corrente sanguínea, e em virtude de que a morfina apresenta efeitos deletérios muito importantes, né? E a gente tem que estar sempre controlando esse nosso paciente. Efeitos que, na verdade, a morfina ela vai gerar, inclusive, uma depressão generalizada e importante do sistema respiratório. Inclusive, o nosso paciente, se não for controlado, ele pode fazer uma parada respiratória. Okay? O mecanismo de ação desses medicamentos é basicamente a ligação a receptores opiáceos no sistema nervoso central, modulando a capacidade de interpretação afetiva da dor. Então ele vai lá e dá uma enganadinha no cérebro e, consequentemente, a resposta ela acaba sendo minimizada. Com isso, nós temos basicamente quatro efeitos dos analgésicos de ação central: analgesia, de um grau bastante importante; sedação, o paciente ele fica sedado; a constipação, ele diminui a motilidade do trato gastrointestinal; e inclusive um efeito antitussígeno. A codeína ela pode inclusive ser utilizada e apresenta em alguns xaropes para diminuição do reflexo da tosse. Uma coisa importante sobre os analgésicos de ação central é que eles podem induzir muita náusea e vômito. Por quê? Porque no sistema nervoso central eles atuam em uma zona específica, chamada de zona gatilho-quimorreceptora, que induz ao vômito. Isso é um cuidado que a gente tem que ter e orientação para o nosso paciente quanto à possibilidade disso acontecer. Se isso acontecer, suspende o medicamento. Okay? Indicações basicamente em dores fortes, em pós-operatórios de terceiros molares inferiores retidos, naquelas pulpites irreversíveis para dar uma segurada enquanto o paciente ele não consegue buscar o atendimento para poder fazer a abertura de câmara pulpar e, consequentemente, o tratamento local daquela região. Então, basicamente, dores intensas. Ok? Seguimos então adiante. No próximo capítulo, a gente conversa com vocês a respeito de anestésicos locais.